Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a obra Um Livro Forjado no Inferno, de Steven Nadler, que é um professor de filosofia americano especializado em Spinoza e nas ideias do século XVII, o século de Baruch Spinoza. Um livro forjado no inferno revela de forma objetiva toda a ambientação e faz toda a contextualização social, política e religiosa em torno do lançamento em 1670 de outro livro, o Tratado Teológico Político, de Baruch Spinoza. O Tratado Teológico Político, que é o livro forjado no inferno, é um dos livros, uma das obras mais polêmicas de todos os tempos. O livro traz uma nova visão sobre temas caros principalmente às tradições cristãs e judaicas, como profecias, milagres, as escrituras, fé, Estado e etc. Por ser considerado um documento impuro, um livro perigoso, uma afronta aos valores religiosos, o livro foi incluído no índice de livros proibidos pela Igreja Católica em 1689. E Spinoza, por conta disso, sofreu grande perseguição. No Tratado Teológico Político, Spinoza retoma também o seu entendimento acerca de Deus, já trabalhado em outra obra ética. Em alguns trechos do livro revelam que, para Spinoza, Deus não é um ser transcendente ou supranatural. Ele não é um Deus que manda ou julga, é sim um Deus imanente, que se confunde com a natureza. Deus e natureza, para ele, são uma e a mesma coisa. Deus ou natureza não serve a nenhuma finalidade, e as coisas dentro da natureza não são criadas a bem de coisa alguma. Deus ou natureza não fazem, segundo Spinoza, coisas para cumprir quaisquer metas. Spinoza queria, de acordo com seu entendimento, iluminar o que constitui o bem viver em um mundo já determinado e que é indiferente à felicidade humana. O projeto de Spinoza, com a sua polêmica obra, era libertar os indivíduos das superstições e da autoridade clerical. Seu objetivo é uma sociedade democrática, tolerante, constituída por pessoas cujos atos fossem norteados pela verdadeira religião, a religião moral. O indivíduo orientado pela razão sabe que, na verdade, Deus, que é a natureza, não é um legislador e não emite ordens. Consequentemente, a conduta justa não é uma forma de obediência a leis divinas, mas uma consequência inevitável de sua virtude intelectual. Os profetas, segundo Spinoza, não são instruídos e não eram filósofos, eram apenas pessoas carismáticas, com ótima imaginação e capazes de inspirar outros com as suas mensagens morais. Em relação à Bíblia, ele entendia que era um instrumento de controle, que não passava de uma obra de literatura, e sua mensagem é a doutrina moral, clara e universal, pelo menos para aqueles que sabem interpretá-la corretamente. Em relação ao Estado, ele diz que todos os seres humanos, se fossem racionais, virtuosos e livres, abririam mão da necessidade do Estado. Em relação a milagres, ele dizia que Deus, ao causar um milagre supranatural, estaria fazendo algo contra si mesmo. Se admitíssemos que Deus faz alguma coisa contrária às leis da natureza,
teríamos que admitir que Deus age em contradição com a sua própria natureza, o que seria um absurdo. E vai mais além. Se de fato ocorressem milagres, defende Spinoza, né? O milagre não atestaria a potência infinita e eterna de Deus, mas o contrário. Afirmaria a sua limitação e até a sua impotência, porque um sistema que requer intervenções externas há de ser um tanto quanto imperfeito, demonstrando as incapacidades ou a falta da presciência de seu Criador. Então, pessoal, concordando ou não com as posições de Spinoza, vale a pena ler Um Livro Forjado no Inferno.